Ano, tudo em paz? Agora nós iremos estudar literatura. Aqui o modernismo no Brasil, a primeira fase. Na literatura nós já estudamos o pré-modernismo, as vanguardas europeias, modernismo em Portugal e a Semana de Arte Moderna, ok? Agora nós iremos aqui, a primeira fase do modernismo no Brasil. Quais são os nossos objetivos? Nesta aula você aprenderá o que foi o modernismo e suas características, quando se deu, qual foi o início, o marco inicial da primeira geração e o contexto, em que momento ela está inserida. E também vamos aprender qual é o projeto literário, da primeira fase, quais são os principais representantes dela e os manifestos que surgiram nesse período. É importante nós entendermos tudo isso nesta aula. Então vamos lá. O que foi, o modernismo? O modernismo, pessoal, foi um movimento artístico, ou seja, o modernismo se deu em várias manifestações artísticas, na pintura, na música e na literatura, que é o nosso estudo aqui, que nós vamos focar na literatura. Ele surgiu no século XX e trouxe bastante transformações para as artes. Como o nome já diz, modernismo traz a ideia de moderno, traz aquela ideia de estar à frente da sua época, Por isso que esse movimento, literário, artístico, trouxe grandes perturbações para os tradicionalistas, para aqueles que viam a arte só de uma forma, E essas pessoas, os modernistas, estavam de certa forma à frente da sua época. Quais são as características do modernismo? Essas palavrinhas aqui são interessantes: a ruptura, liberdade, linguagem coloquial, valorização do cotidiano. Essas palavrinhas vão marcar bem o modernismo. Então, a primeira característica que a gente vai ver aí é ruptura. Ruptura com o tradicionalismo. Eles vão romper com aquela forma tradicional de se fazer arte. Na forma tradicional existia um modelo, um padrão a ser seguido. E aqui eles não vão, eles vão negar isso, vão romper com isso, vão ter uma certa liberdade, que é a liberdade formal, de produzir os seus poemas, os seus textos em prosa. Por quê? Porque eles não vão seguir mais aquele padrão estabelecido anteriormente. E a linguagem que eles vão utilizar é a linguagem do falar coloquial, do falar do dia a dia, da conversa, daquele falar que ocorre no dia a dia, sem muitas preocupações com a norma padrão. E as temáticas? Quais são as temáticas do modernismo? Principalmente temáticas do cotidiano, ou seja, eles vão valorizar muito aquilo que ocorre no dia a dia, conversa com um amigo, e a ida ao mercado, uma notícia de jornal, tudo isso vai virar tema para os modernistas, coisa que para os tradicionalistas era algo terrível, mas para os modernistas vai ser algo bastante valorizado, O modernismo ele está inserido nesse contexto aí, da Semana da Arte Moderna, Semana de Arte Moderna. Essa semana, que na verdade foram 3 dias, ela foi a precursora do modernismo. Ela que introduziu o modernismo no Brasil. Então, por isso que é importante nós sabermos isso. O modernismo está inserido na Semana de Arte Moderna, porque a partir dela é que se começou o modernismo no Brasil. O que a Semana de Arte Moderna trouxe? Qual a importância dela? Ela é importante, por quê? Porque ela trouxe essa ruptura com os modelos artísticos convencionais. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, ou seja, 100 anos após a independência política brasileira. Aqueles que idealizaram a Semana de Arte Moderna, eles fizeram isso de propósito. Para quê? Ora, o seguinte, se em 1822 ocorreu a independência política brasileira, aqui em 1922 eles estavam propondo a independência cultural, artística brasileira. Foi isso que eles pensaram ao idealizar a Semana de Arte Moderna. Alguns dizem que eles queriam 1921, outros 1920, mas eles pensaram, não, em 1922 ocorrerá 100 anos da independência política. Então vamos fazer em 1922 porque nós estamos marcando, dando pontapé inicial na independência cultural brasileira.
E tem essa palavrinha mimesis, que vai ser muito utilizada pelos modernistas, no sentido de representar a realidade como ela deve ser, né? Por isso que eles vão utilizar muito bem essa palavrinha, ok? A primeira fase do modernismo no Brasil, ela é conhecida como fase heróica. Ela se iniciou, né, em 1922 e terminou em 1930. Por que fase heróica? É porque por conta da renovação estética e essa ruptura nos padrões artísticos, esses autores dessa primeira fase sofreram bastante perseguição, né? Sofreram bastante críticas e eles vão resistir a essas críticas de forma heróica. É por isso que é chamado de fase heróica. Mas também eles são conhecidos como fase destruidora. Por que fase destruidora? Porque o projeto literário deles era destruir e romper com os padrões artísticos. Outra coisa que eles vão, né, que está relacionada ao projeto literário deles é a valorização das temáticas cotidianas, uma característica do modernismo, e a liberdade na forma de produzir arte. Os principais representantes. Esses três autores são os principais. Tem outros, tem o Alcântara Machado, mas o que se destaca são esses três. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira. Depois nós iremos estudar de modo separado cada um, ok? Nesse período também surgiram os manifestos modernistas. Nós temos aí o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, o Movimento ou Manifesto da Antropofagia e o Manifesto do Verde Amarelismo ou da Escola da Anta. O que esses manifestos, né, tinham como objetivo? A poesia pau-brasil era unir a cultura primitiva com a cultura intelectual e colocar, né, a cultura brasileira de forma valorizada a ponto dela ser exportada, assim como foi o pau-brasil na época da colonização. E o movimento da antropofagia pregava o seguinte: vamos, de certa forma, devorar, que é chamada devoração simbólica, devorar a cultura estrangeira e retirar o que é essencial. Porque, como vocês bem sabem, né, aqueles que praticam antropofagia acreditam que comendo a carne de outra pessoa, eles irão obter todas as características boas daquela pessoa que está sendo devorada. Então, da mesma forma, eles queriam isso: olhar para a cultura estrangeira, tirar, devorar o que é bacana, o que é ideal, o que pode ser aproveitado e adaptar à cultura brasileira. Já o Manifesto do Verde Amarelismo foi um manifesto mais radical. Era um manifesto que valorizava a nação, né, um nacionalismo, mas de modo exagerado, ufanista, e não queria influência de nenhuma cultura estrangeira, ok? E nesse período também surgiu a revista Claxon, que é uma revista aí que divulgava mensalmente as ideias modernistas. Surgiram outras revistas, mas a que se destacou foi a revista Claxon. Beleza, galera? Entendido aí? Então, por hoje, né? Por hoje nós vamos finalizando aqui. Vocês têm liberdade para fazer perguntas, né? Tirar suas dúvidas e bons estudos, né? Por hoje, fim.